Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente faz uma análise mais a fundo de uma década, assim, crucial para o hip hop, os anos 2000. A gente está olhando para um material que explora bem essa era para entender como um gênero que, nos anos 90, era muito focado, né, em Costa Leste versus Oeste, gangster rap, e, de repente, explodiu, virou essa força cultural global, dominante mesmo na virada do milênio. É impressionante, né? É, uma transformação muito rápida, em só 10 anos. Como é que isso... como isso aconteceu? Qual foi o motor dessa virada toda? Olha, acho que uma chave para entender isso é o tal do hibridismo, sabe? O hip hop sempre foi de misturar coisas, claro, mas nos anos 2000, nossa, isso acelerou demais e ficou global de um jeito novo. Pensa no Emae, por exemplo, misturando rap com coisa do Sri Lanka, da cena de Londres, ou o próprio Kanye West, né, trazendo soul, pop, eletrônica. Eles quebraram muitos moldes que existiam antes. Mas essa mistura toda, esse hibridismo que você falou, isso não deu atrito? Fico imaginando a tensão, sabe, entre abraçar o pop, ficar mais mainstream e manter aquela coisa da autenticidade, das ruas, que era tão forte nos 90. Exatamente. Deu muito atrito. Essa tensão foi, assim, uma constante na década. Enquanto uns achavam ótimo essa expansão, outros viam como, sei lá, uma perda da essência, né? E um ponto fundamental para entender essa mudança toda foi geográfico mesmo. O eixo Nova York-Los Angeles, bom, ele perdeu o protagonismo total. Certo, a geografia mudou. Então o som deve ter mudado junto, imagino. Radicalmente. Para onde foi o foco? E como era esse som novo? Queens, Memphis, Houston, cidades que deram pra gente Outkast, Ludacris, T.I., Lil Jon, muita gente importante. E o som mudou sim, e muito. Menos samples de funk, de soul, sabe? Muito mais batida programada. E teve uma máquina específica que virou assim, quase onipresente. Uma máquina? Que máquina era essa? A caixa de ritmos Roland TR-808. Ela já existia, claro, mas o pessoal do Sul abraçou ela com força total. Famosa por aqueles graves bem profundos, né? Quase que você sente tremer o sub-bass e os pratos rapidinhos, cortantes, os hi-hats. A 808 virou a espinha dorsal do som, definiu o ritmo da década. Aham. E essa base sonora do Sul, com a 808 dominando, que tipo de música gerou, mais especificamente? Olha, deu origem a uns subgêneros que foram super influentes. O crunk, por exemplo, era pura energia para pista, né? Batida pesadona, simples, vocal gritado, quase um chamado e resposta. Lil Jon and the East Side Boys são o símbolo disso. E foi tão forte que bateu até no pop mainstream. Lembra de Yeah, do Usher? Tem crunk ali. Lembro, claro. Hit total. Pois é. Depois veio o snap. Mais minimalista, um ritmo mais lento, marcado por estalo de dedo, palma. Foi um fenômeno muito ligado à dança, aos primeiros virais da internet. Crank That, do Soulja Boy, foi isso, né? Mostrou o poder da internet começando. Total. Dança viral pura. E talvez o mais duradouro, assim, em termos de influência para o que veio depois, foi o trap. Ele começou a tomar forma ali. Artistas como Gucci Mane, produtores tipo Shawty Redd. Eles usaram a 808 para criar um clima mais sombrio, sabe? Meio cinematográfico, com aqueles hi-hats frenéticos. Ali já estava preparando o terreno para o futuro do hip hop. Falando em futuro e passado. E as rivalidades? Aquelas famosas dos anos 90. Como é que ficaram? Acabaram ou só mudaram de figura? Mudaram de figura, eu diria. Ficaram menos focadas em conflito territorial violento, sabe? E mais em disputa de mercado, de credibilidade, de atenção da mídia. Virou mais um espetáculo. A batalha de rima entre Jay-Z e Nas, por exemplo. Takeover contra Ether. Foi épico, mas acabou, pacificamente, até com colaboração depois. Mostrou uma dinâmica diferente. Entendi. Já a treta do 50 Cent com J. Rule foi mais agressiva nos negócios, na imagem.
O 50 Cent usou muito a mídia, os problemas legais da Murder Inc. para minar o J. Rule. Impactou feio a carreira dele. E teve aquele confronto de vendas bem simbólico em 2007, né? O Kanye West contra o próprio 50 Cent. Isso, esse foi marcante. Graduation do Kanye West contra o Curtis do 50 Cent. A vitória de vendas do Kanye foi grande e sinalizou uma coisa importante. O público estava aberto para um hip hop mais diverso, mais artístico, experimental, sabe? Não só aquele modelo gangstar rap que o 50 Cent ainda representava forte naquela época. Foi um ponto de virada cultural e comercial, sim. Essa batalha de vendas, a ascensão viral do Snap que você falou, me faz pensar. A tecnologia, qual foi o papel dela nisso tudo? Na distribuição, no consumo? Fundamental. Não dá para entender os anos 2000 sem isso. O Napster, ali no finzinho de 99, já deu uma bagunçada geral no modelo das gravadoras, né? Democratizou o acesso de um jeito. E logo depois veio o MySpace, lá por 2003. Aquilo foi uma revolução para os artistas. Deu uma plataforma para eles se conectarem direto com os fãs, construir base sem depender tanto da indústria tradicional. Tipo o Soulja Boy que você mencionou. Exato. Soulja Boy é o maior exemplo disso. Ele foi quase um protótipo do artista viral que a gente vê hoje. Mostrou que dava para estourar usando a internet. E isso mudou as letras também. A música começou a falar de outras coisas além daquela vida bandida que era tão forte. Sim, rolou uma diversificação importante nos temas, sim. O contexto econômico era outro, né? E artistas como o Kanye West, principalmente com o The College Dropout lá em 2004, trouxeram muito assunto mais pessoal, mais introspectivo. Desafios da classe média, inseguranças, relacionamento, coisas assim. Isso abriu um espaço para uma vulnerabilidade maior no rap, sabe? Foi preparando o palco para artistas que iam explorar isso ainda mais fundo na década seguinte. Tipo um Drake da vida. Então, para a gente amarrar aqui, os anos 2000 foram essa ponte essencial. O hip-hop virou global, o Sul dominou o som com a TR-808 onipresente, as rivalidades viraram mais marketing, a internet começou a dar poder para os artistas e os temas se abriram para muito além do que era comum nos anos 90. O gênero se consolidou ali como um gigante cultural e comercial de vez. Exatamente. É isso. E o que eu acho fascinante é ver como essa década realmente preparou o terreno para a era que a gente vive hoje, né? Dominada pelo streaming, pelas redes sociais, toda essa ênfase na imagem, no single que bomba, no sucesso viral, na construção da marca pessoal do artista. Muito disso começou a se formar ali nos anos 2000. Fica até uma reflexão, né? Como essa evolução constante, que agora é ainda mais rápida com as plataformas digitais, continua mexendo com aquela tensão antiga, autenticidade versus sucesso comercial dentro do hip hop. É algo que continua muito vivo.